talvez a gente, os animais estão atingindo ali um platô em termos de ganho de peso, mas a gente também tem outros interesses aqui na indústria, que é aumentar a eficiência, né, alimentar desse animal, fazer com que ele consiga continuar mantendo esse desempenho que ele está tendo, mas consumindo menos alimento, né, que é ainda assim um gargalo na produção animal, né, o gasto com alimento. Então, a gente está atacando vários outros problemas também. Essa questão de saúde é fundamental, né? Principalmente aqui usando a genômica para melhorar características de saúde da perna, né? Que é um problema muito comum também em frango de corte. E, mais recentemente, também atuando aí para melhorar o bem-estar através do melhoramento genético. Olá pessoal, estamos aqui no nosso Aviário Podcast O Aviário, com um novo episódio, e hoje a gente vai ter o prazer e a satisfação de estar recebendo aqui o pesquisador, professor Anderson Antônio Carvalho Alves. O Dr. Anderson, ele possui graduação em zootecnia pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú, certo? Na UVA. Ele tem o seu mestrado na área de concentração de produção e melhoramento animal na Universidade Federal do Ceará e o doutorado na Unesp de Jaboticabal, trabalhando dentro da área de melhoramento animal. O Dr. Anderson também foi docente do Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Maranhão. E atualmente o Dr. Anderson está na Universidade de Wisconsin, onde ele na cidade de Madison, nos Estados Unidos, onde ele é pesquisador associado. E também tem trabalhado justamente nessa área de tecnologias aí de inteligência artificial. Então, Anderson, é um prazer enorme estar aqui conversando e aprendendo um pouquinho com vocês dessas novas tecnologias. Vamos conversar como que isso, né, vai ajudar aí a avicultura a continuar se desenvolvendo. Então, vou passar a palavra para você fazer aí um breve relato e aí a gente começa com as perguntas aqui que a gente está pensando em conversar. Bom, olá a todos, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber aqui. Quero dizer que é um grande prazer e espero que eu possa contribuir aí de alguma forma com o ouvinte, tá? Quero agradecer aí ao professor Marcos por estar sendo aí o nosso host hoje, né? Então, mais uma vez, espero que que nossos ouvintes tenham um bom momento aqui com a gente, que a gente possa discutir um pouco sobre tecnologia, né, e principalmente aplicado aí na avicultura de corte, tá? Partindo para o nosso primeiro bloco aí, nessa questão técnica, Anderson, como é que você, assim, que luz que você dá para a gente dessas novas tecnologias de melhoramento que estão já disponíveis para as casas genéticas, que inclusive já estão usando essas tecnologias? Como é que você enxerga isso na prática, de como isso vai evoluir da agora em diante, como que esse frango pode crescer ainda mais, que ele pode evoluir mais geneticamente no seu melhoramento, né? Diferente daquelas técnicas antigas que a gente usava, né, de técnicas basicamente de genéticas de população que a gente usava há anos e anos atrás, e partindo para essas técnicas moleculares mesmo, para poder, né, fazer com que o frango continue avançando geneticamente, melhorando e dando mais lucro para o produtor. Bom, eu acredito que as novas tecnologias, o que elas têm nos permitido é aumentar o progresso genético anual, né? Assim, a forma como a gente faz melhoramento ainda continua sendo daquela forma clássica, né? O nosso objetivo é selecionar os melhores animais como pais da próxima geração, né? De modo que a gente aumente a frequência gênica daqueles alelos favoráveis na próxima geração para aquelas características que a gente tem interesse. Então, deixar claro que realmente, embora a gente tenha novas tecnologias, a gente ainda precisa uma coisa fundamental, que é fenotipar o animal, né? Deixar claro para o produtor, para o nosso ouvinte, que melhoramento em qualquer espécie sempre vai necessitar da nossa ferramenta principal, que é o fenótipo do animal, né? A gente ir lá, seja com a caneta e o papel, seja com o nosso tablet, computador, ou até sensores agora, que a gente vai conversar sobre isso mais tarde, mas a gente precisa primeiro mensurar a produção do animal, né? Principalmente a produção de interesse. E aí a gente chega nessa questão de novas tecnologias, que eu diria assim, o carro-chefe atual é a genômica, né? A gente hoje em dia consegue genotipar os animais
de forma muito mais barata do que se genotipava antigamente. Agora a gente tem acesso a esses polimorfismos de base única, que são pequenas alterações, né, no DNA do animal, que geralmente estão associadas com uma região genômica que afetam as características, né? Então a gente pode usar essa tecnologia para rastrear onde que estão as regiões genômicas mais associadas com aquelas características. E mais do que isso, né, a gente consegue aumentar a acurácia da predição do valor genético daquele animal, né? Esse é o principal potencial dessa ferramenta que a gente tem utilizado atualmente. A gente continua usando técnicas de genética de populações também, né? A gente precisa ainda do pedigree do animal, isso ajuda demais, né? Saber o histórico da progenie, né, daquele animal, o histórico também dos antecedentes, né? Para que a gente possa usar, combinar todas essas informações de modo a melhorar a genética daquele animal atacando em duas principais razões, né? A acurácia, que a gente está predizendo o valor genético daquele animal, e diminuindo o intervalo de gerações, né? Que em frango de corte já é velozíssimo, né? Mas agora, a partir do momento que a gente tem um animal, uma população base genotipada e fenotipada, a gente consegue predizer o valor genético do animal assim que ele nasce, né, para diferentes características, com base apenas no genótipo. Então, quer dizer que essas respostas, Leandro, elas ficam mais precisas e mais rápidas, né? Você consegue identificar no animal ali esse fenótipo com uma precisão maior e com maior rapidez, né? Quer dizer, se eu tenho ali um indivíduo que tem alguma característica que eu estou trabalhando, eu consigo chegar ela mais rapidamente e com mais confiabilidade, seria isso? Exato. Vamos pensar no caso do gado de leite, né? O gado de leite hoje em dia se melhorou muito a acurácia e o intervalo de geração está diminuindo, porque antigamente ainda se faz, né, o teste de progênie. O gado de leite ele não produz leite, né, o touro. A gente precisa mensurar a produção nas filhas, né? E isso leva um tempo, né? Você tem que organizar aquele teste de progênie, tem que esperar as filhas chegarem até a idade de produção de leite, mensurar, e aí, então, combinar toda essa informação e fazer a predição do valor genético daquele indivíduo para a produção de leite. Hoje em dia, você já tem aqueles indivíduos que estão testados, né? E estão genotipados também, e agora eu tenho um tourinho jovem, somente com genótipo, eu consigo predizer o valor genético daquele tourinho com muito mais acurácia, porque agora eu tenho informação genômica, né? Então, eu tenho ali uma população base treinada com aqueles efeitos, e agora eu posso utilizar esses efeitos estimados para o genótipo do tourinho jovem. Então, não precisaria, nesse caso do tourinho jovem, fazer um teste de progênie para ele, né? E isso, claro, eu poderia fazer isso também com a genética clássica, né, usando somente informação de pedigree, mas com uma acurácia menor. Então, isso se aplica para todas as espécies, tá? Por exemplo, frango de corte, características de carcaça, né? Eu quero um maior rendimento de carcaça, eu tenho um candidato à seleção, eu tenho que mensurar aquela característica de carcaça, eu preciso ter uma progênie dele para que eu mensure ali, consiga fazer o abate, né? E mensurar o desempenho naquela progênie daquele animal. Isso ainda é aplicável e é necessário ser feito, mas agora, para um animal que não tem essa progênie testada na característica de carcaça, eu posso ter o genótipo, né? E isso vai me facilitar a acelerar o ganho genético, porque agora eu consigo predizer valor genético para características de carcaça daquele animal, sem necessariamente ter um teste para esse animal, né? Não ter uma progênie fenotipada para esse animal. Então nós podemos afirmar, né, Anderson, para o produtor, né, para aquele elo da cadeia que está lá na ponta, que vai receber um lote de pintinho daqui a 2, 3, 4 anos, que esse frango vai continuar a melhorar, cada vez ele vai ser mais precoce, cada vez com eficiência alimentar melhor, cada vez com características de carcaça melhor. Os probleminhas que vão acontecendo em termos de conformação, resistência a doenças e tal, a genética vai dando um jeito de resolver. Então, essa questão do melhoramento não tem fim, né? A gente praticamente
a cada ano que passa, nós temos um frango melhor. E aí, a responsabilidade do produtor é maior, porque aí ele tem que ter um manejo melhor, uma nutrição melhor, uma ambiência melhor, um programa de biosseguridade melhor, enfim, tudo isso para dar, né, condições para que essa genética que vocês aí na outra ponta trabalham, né, para aparecer justamente lá na ponta do produtor, no galpão dele, para ele ter um frango, né, cada vez melhor. Exatamente. É sempre importante lembrar disso, né? De que quanto mais refinado, né, a genética do animal, maior cuidado que a gente tem que ter também com o ambiente, né? A gente sabe que o desempenho do animal é uma combinação dos dois fatores, né? Quando eu falo ambiente, é claro, é tudo, né? É o manejo nutricional, o manejo ambiental também, né? De se garantir ali que o animal esteja no seu conforto térmico. Então, é uma combinação desses dois fatores, até a interação desses dois fatores. E sim, a gente daqui do lado da ponta de genética continua trabalhando. Agora, talvez a gente... os animais estão atingindo ali um platô em termos de ganho de peso, mas a gente também tem outros interesses aqui na indústria, que é aumentar a eficiência, né, alimentar desse animal, fazer com que ele consiga continuar mantendo esse desempenho que ele está tendo, mas consumindo menos alimento, né, que é ainda assim um gargalo na produção animal, né, o gasto com alimento. Então, a gente está atacando vários outros problemas também. Essa questão de saúde é fundamental, né, principalmente aqui usando a genômica para melhorar características de saúde da perna, né, que é um problema muito comum também em frango de corte. E, mais recentemente, também atuando aí para melhorar o bem-estar através do melhoramento genético. Então, eu diria que os carros-chefes hoje em dia da avicultura de corte são esses, né? É o desempenho, é o ganho de peso, a eficiência alimentar e a saúde, né, do animal. Saúde e bem-estar do animal são esses três principais pontos aí que a gente está atuando e tentando melhorar cada vez mais. E, claro, sempre combinando novas tecnologias que vão chegando. Certamente essa área de bem-estar, você colocou muito bem, é uma área que hoje ela é um dos carros-chefes e a gente vai ter que dedicar um programa aqui do episódio aqui só sobre bem-estar. Bom, Anderson, vamos aqui falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né, Learn Machine, essas tecnologias que eu não dou nem conta de pronunciar aqui, tanta ferramenta nova que tem aqui, mas tudo isso em favor de melhorar os aspectos da produção, tudo isso em favor do produtor para ajudar ele a tomar decisões, às vezes até se antecipar, às vezes a máquina vê uma coisa que o olho humano não vê, através aí, né, dessas tecnologias. Como é que você enxerga a aplicação dessa inteligência artificial na agricultura de uma maneira geral? Como que você que participa desse projeto, conhece essas ferramentas, como que você enxerga a nosso favor da avicultura, como que a gente vai poder tirar proveito dessas ferramentas aí que estão, né, toda hora tem oferta aí de possibilidades nessa área de inteligência artificial? Uhum. Não, você falou muito bem e, assim, eu acho que é muito importante, né? Hoje em dia a inteligência artificial, ela tá em tudo, né? Você vê, por exemplo, quando a gente está assistindo filme por exemplo, na Netflix existe ali um algoritmo por trás para recomendar os melhores filmes, né? No YouTube também, músicas, né? Hoje em dia aplicativos para a gente ouvir música, eles pegam esses dados e tentam oferecer... Eu vou dar um exemplo bem do dia a dia mesmo, né? Eu de manhã, quando eu entro no meu carro, o meu telefone avisa, certo? Quantos minutos eu vou chegar no meu trabalho. Ele não sabe se eu estou indo no meu trabalho, ele não sabe, eu não falei para ele nada. Ele falou, ó, o seu trajeto até o seu trabalho é tal e vai gastar tanto tempo, né? Impressionante, né? Como ele acaba até invadindo a minha, entre aspas, privacidade e já me dá uma dica. E eu não falei nada para ele que eu estou indo trabalhar, ele nem sabe se eu vou no médico ou se eu vou a outro lugar, mas é mais ou menos por aí, né? Ele vai prevendo, vai aprendendo e vai deduzindo e vai invadindo, vamos dizer, a nossa vida, né? No bom sentido. Exatamente. E a inteligência artificial, ela é nada mais do que um conjunto de técnicas que a gente utiliza para fazer com que um certo dispositivo
tem habilidades que atualmente só um ser humano teria, né? Por exemplo, você olhar para uma foto e, um exemplo bem básico, né? Saber se é um cachorro ou um gato, né? Isso, até pouco tempo atrás, só um ser humano poderia ser capaz, mas hoje em dia, com visão computacional, você pode treinar algoritmos para reconhecer, né? Reconhecer face, né? Então, isso é inteligência artificial, é quando eu consigo utilizar um conjunto de técnicas e faço com que um certo dispositivo tenha habilidades que só um ser humano até então teria. E uma das técnicas que a gente utiliza para promover a inteligência artificial é o machine learning, né? Ou em português, o aprendizado de máquina, que é justamente um dos eixos, né, da inteligência e é com que a gente trabalha, de fato, também na produção animal, né, que é o machine learning, ou aprendizado de máquina, que nada mais são do que algoritmos que conseguem, que são alimentados com uma base de dados e eles conseguem fazer predições, né, para qualquer atividade que a gente queira, com base naquele histórico que a gente proporcionou para ele. Então, a gente treina um algoritmo e esse algoritmo ele vai fazer predições depois de treinado. Essa é uma forma de fazer aprendizado de máquina, né? O aprendizado supervisionado. Você tem, por exemplo, uma série histórica de várias... o manejo que aquele animal recebeu, a ração, né? a alimentação, quem é o pai, quem é a mãe, várias informações. Eu quero predizer quanto que vai ser o ganho de peso dele, né? do início ali do confinamento até os 42 dias, né? Então, eu posso usar aprendizado de máquina para fazer isso, né? Então, isso seria aprendizado supervisionado. Eu tenho, por exemplo, uma base histórica de animais, né, que eu já tinha na minha base de dados, de fato, o peso mensurado e essas características que eu estou usando para predizer o peso, posso treinar um algoritmo e, então, para animais futuros que não têm o peso mensurado, eu poderia predizer, né? Essa é uma aplicação do machine learning. Mas aí as aplicações estão entrelaçadas e estão invadindo a produção animal, né? Hoje em dia você tem aplicação no bem-estar animal, você tem aplicação para suporte de manejo mais eficiente, você tem aplicação para detecção, monitoramento de doenças, né? Então, as aplicações são infinitas, né? Então, e hoje a gente está entrando numa era do uso de sensores, né? A gente está automatizando a mensuração de várias características de animais através dos sensores, justamente para conseguir mensurar, pegar o máximo de informação possível e aí auxiliar o produtor na tomada de decisões com base nas predições, né, classificações desses algoritmos. Então, um exemplo aqui que a gente está trabalhando aqui na Universidade de Wisconsin monitoramento da taxa de mortalidade de frangos de corte, né, através de algoritmos de aprendizado de máquina, né? A gente tem informações quase em tempo real do comportamento alimentar do frango, com base no informação gerada por comedouros eletrônicos, né? A gente sabe quanto que o animal comeu ali naquela hora, o tempo que ele passou no comedouro, quantos comedouros ele visitou, quantas visitas por dia. E com isso a gente sabe que o estado de saúde ele afeta muito o comportamento do animal. O animal que pegou uma doença ali, ele pode começar a visitar menos comedouros, né? Começar a caminhar menos pelo galpão. Então a gente usa essa informação, por exemplo, e consegue classificar com uma taxa relativamente segura se aquele animal poderia morrer amanhã, por exemplo, certo? Então essa é uma aplicação de machine learning, né? Visão computacional também é uma aplicação que é muito atual e está sendo aplicado demais, né, na produção animal. Você ter fotos do animal e conseguir predizer o peso do animal através daquela foto, né? Isso já se faz bastante em bovino de corte, né? E está se aplicando também visão computacional em frangos agora, né? Principalmente para saúde de perna, ver ali a conformação do score da perna. Então,
as aplicações estão aí e, é claro, a universidade, junto com a indústria, está tentando refinar, né, cada vez mais essa tecnologia para que ela possa fazer parte cada vez mais do dia a dia do produtor, né, e ajudar o produtor nessa tomada de decisões. Inclusive, né, Anderson, pode combinar alguns fatores físicos, tipo temperatura ali da cama, assim, basta ter o sensor adequado para colher essa informação, né? A quantidade de gases, amônia que vai ter em determinado, enfim, outros parâmetros físicos para ajudar, inclusive, no manejo, às vezes para abrir uma cortina, às vezes para aumentar a velocidade de ventilação, para, né, aumentar, enfim, os equipamentos de climatização, tudo isso integrado, né? A parte animal, como você colocou muito bem, que ali por imagem, até às vezes o som, né? A vocalização também, às vezes pode dar alguma dica de alguma coisa. Isso junto, pensando ao mesmo tempo, é uma coisa que, né, dá uma previsibilidade para o produtor fantástica, né? Você mencionou bem, a parte de vocalização é uma coisa que eu vejo muito potencial na avicultura e suinocultura também, né, que são animais muito vocais. Você tem aplicações onde tem estudos onde eles estão testando aí a aplicação de sensores de áudio em suínos, por exemplo, para ver, dependendo da vocalização, se o animal está passando por estresse ou não naquele momento, né, com o que aquilo está relacionado. E em frangos de corte também, você tem ali sensores de áudio que conseguem capturar e por meio de algoritmos, né, identificar espirros, né, de animais ali e dessa forma prever talvez um surto de alguma doença infecciosa respiratória dos animais. Então, realmente, a parte de vocalização também é uma coisa que eu particularmente gosto muito, né, a experiência que eu tenho é mais na parte de cavalos, né, parte de classificação de marcha de cavalos com base na gravação de como que aquele cavalo marchou, mas assim, a aplicação de áudio também em frangos existe, né, tá aí e está se tornando cada vez mais real. Então, é realmente bem lembrado. A gente pode falar para o produtor, né, que o futuro é esse, vai ter muita tecnologia a favor dele e as decisões sendo tomadas ali real time, né? Na hora ali, aumenta aí a ventilação, ou diminui, aumenta o aquecimento, o pintinho está passando frio, 4 horas da manhã, a própria imagem, a vocalização, ajudado com outros sensores, vão informar para o produtor lá pela internet dele, pelo celular dele, que os pintinhos dele, 4 horas da manhã, estão passando frio. Né? Então, assim, isso... E, claro, às vezes vai ter até já acoplado o sistema, já aumentando, né, a produção de calor lá. Enfim, o futuro nesse aspecto aí é bem legal, né? A gente vai ficar super tecnológico. E, claro, isso vai ter que ter preço que a gente consiga pagar, né Anderson? Porque, senão, a gente vai ter tecnologias que estão inacessíveis, que a própria avicultura não pague isso, né? A esperança nossa é que esses custos fiquem bem dentro das possibilidades de ser uma ferramenta que tem uma relação custo-benefício a favor, né, do produtor, não é isso? Eu diria que a tecnologia, quando surge, ela sempre custa caro, né, por não estar ali otimizada a produção daquela tecnologia. Foi o caso da genotipagem, né, do genotipar os animais, esses painéis de alta densidade para genotipar os animais custavam caro, né, em torno de $1.000 por animal, era impossível na prática, mas hoje em dia você tem muitos rebanhos, né, que é uma realidade, né, eles estão genotipando os seus animais. A mesma coisa eu falo com essa tecnologia de comedouros eletrônicos, né, que tem sensores para identificar qual animal que está visitando. Também está se tornando mais realidade em bovinos de corte, né? Em frango ainda está meio experimental, mas a gente está engateando. E é claro, conforme a gente vai melhorando a pesquisa, essa tecnologia ela vai barateando o custo, né? E aí sim a gente pode aplicar, né? Claro, mas primeiro sempre existe ali a necessidade de parceria, indústria, universidades para ir otimizando essas tecnologias. E eu diria que sim, que você mencionou, né, do produtor receber notificações em real time, é basicamente isso, é a internet das coisas, né?
tem esse conceito de hoje em dia tudo está conectado, né? Seu celular é conectado, você tem um dispositivo de áudio que é conectado à internet, então essa realidade também vai sendo presente no campo também, né? A quarta revolução industrial ela está aí, né? Para tudo estar conectado, então esses sensores vão estar conectados à internet, que vão lançar notificações em tempo real para o celular do produtor, e isso a gente vai, então, fazendo otimização, né, às vezes até automatizado em tempo real. Então, mas é claro, vai nos custar um pouco de tempo ainda para a gente chegar nesse nível de maturidade, né? A gente está engateando na pesquisa, principalmente na automatização da fenotipagem, né? A fenotipagem de alto rendimento, que o pessoal tem chamado por aqui. Bom, nós vamos então agora conversar um pouquinho, né, sobre esse trabalho que você está fazendo, né, no seu dia a dia hoje, no campo, aí na universidade, aí nos seus laboratórios, usando um pouco dessas tecnologias que a gente tinha conversado, né, na prática e tentando, aí você estava conversando com a gente, né, vocês têm hoje um trabalho já específico para medir, avaliar e tentar melhorar a eficiência alimentar, né, dos frangos. Como é que está o estágio desse trabalho? O que vocês têm feito e qual que é a perspectiva da gente aplicar isso já a curto ou médio prazo aí na nossa avicultura? Muito bem. Bom, a história começou porque na verdade a necessidade de melhorar-se a eficiência alimentar ela é real, né? Ela é atual e muita empresa de melhoramento está atuando nisso, né? Mas para frango a gente tem um problema, né? Para a gente melhorar a eficiência alimentar, a gente precisa mensurar o consumo alimentar do animal, o consumo alimentar individual, né, de cada animal, para a gente saber quanto que aquele animal comeu, se comeu acima da média, abaixo da média. E para frango de corte a gente tem um problema grande aí nesse sentido, né, que os animais são criados em alta densidade, todos têm acesso ao mesmo tempo no comedouro e fica impossível, né, inviável de você mensurar ali quanto que cada animal comeu. A solução inicial da indústria foi o quê? Fazer experimentos, né, teste de desempenho com os animais dentro de gaiolas, né? Animal de corte que era voltado para a produção em chão, né, em galpão, mas eles pegavam aqueles animais, faziam experimentos em gaiolas, mediam o consumo alimentar e selecionavam os animais de acordo com a eficiência alimentar, né? Porque agora eu tenho acesso ao consumo alimentar daquele animal. É um bom plano. O único problema é que a gente tem um problema aí de interação genótipo-ambiente, né? A gente está selecionando os melhores genótipos ali para aquela condição, que é o animal selecionado em gaiola, certo? Mas a gente sabe que o consumo alimentar do frango, ele depende de outros fatores, né? Além da genética, depende da interação social que ele vai ter com outros frangos, né? Competição. Então, a gaiola ela impede um pouco o comportamento natural do frango. E aí, o que acontecia? Quando você selecionava animais em gaiola, os melhores animais da gaiola não necessariamente tinham a melhor progênie para ser criada no chão, né? Ser criada no galpão. Então, a indústria que está sentindo a necessidade de tentar otimizar esse melhoramento genético de eficiência alimentar já no chão, né? E a solução é a mesma solução que estão usando, por exemplo, para bovino de corte, né, com o Grow Safe. Você tem uma tecnologia de identificação por radiofrequência, né? Os animais têm um sensor, cada franguinho aqui a gente está trabalhando, ele tem um sensor na sua asa que tem uma identificação única. E aí você tem um comedor que consegue reconhecer esse sensor, essa identificação, e aí esse sensor vai identificar que o frango visitou aquele comedouro naquele momento, quanto de alimento que ele comeu, quantas vezes ele visitou, né, quantos comedouros diferentes ele visitou, quantas visitas por dia, o tempo que ele demorou naquele comedouro. Então, a princípio, a proposta era usar essa informação para medir consumo alimentar, eficiência alimentar. E isso já está sendo aplicado nessa empresa que a gente está prestando parceria, já é uma realidade para eles, né? Eles estão selecionando a eficiência alimentar no frango agora criado no chão, não mais em gaiola, né? Então, você tem uma
uma acurácia muito maior do valor genético daqueles animais para a eficiência alimentar, né? E só que agora isso gera uma base de dados tão rica, né, em tempo real, que a gente está utilizando para como eu falei, para outras aplicações, né? Por exemplo, melhorar o bem-estar dos animais, né? Eles estão muito interessados agora em comportamento alimentar, né? Mas isso está em fase ainda de ciência básica, né? Entender como que, por exemplo, o comportamento daquele animal em termos de número de comedouros visitados, número de visitas por dia, como que isso afeta a eficiência alimentar, né? Será que animais que visitam mais ou menos, eles têm mais ou menos eficiência alimentar? Então, é outra coisa que a gente está atuando agora, né? Entender como que o comportamento do animal afeta a eficiência alimentar, afeta desempenho e afeta também até a interação dele com outros animais dentro daquele galpão. Então, a gente está gerando ali novas características que a princípio é experimental, mas pode ser que vá auxiliar diferentes realidades. Por exemplo, se eu posso selecionar animais que consomem menos, tem menos visita por dia, né? Isso poderia ajudar, por exemplo, produtores que trabalham com uma alta densidade, né? Para que não haja tanta competição. O animal tem menos, consome tudo que tem para consumir ali em poucas visitas. Isso libera espaço para que outros animais também possam usar aquele comedouro, certo? Então a gente está investigando como que vai usar essa informação extra, né, que a gente tem coletado, além de melhorar, claro, a eficiência alimentar, que é o principal foco aqui da nossa pesquisa. Mas, como falei, também estou usando essa informação do comportamento alimentar para monitorar a saúde dos animais, né? Como eu falei no início do episódio aqui, né? O animal, se ele visita mais ou menos, isso pode estar relacionado com a saúde, né? E a gente tem conseguido capturar essas alterações por meio de aprendizado de máquina que levam, no fim, a dizer se o animal tem uma chance maior ou menor de morrer amanhã, por exemplo, né? Isso tem uma aplicação direta. Por exemplo, isso vai, no futuro, talvez gerar uma aplicação que gere uma notificação no sistema da granja e fale, naquele lote ali teve vários sinais vermelhos de frangos que poderiam morrer amanhã, né? Isso poderia ser um sinal, uma incidência de um surto, né, dentro daquele lote, e aí você vai, por exemplo, controlar o número de pessoas que vão visitar aquele lote para que não haja uma interação daquela doença daquele lote com outros lotes, né, em outras granjas também. Então, tudo isso vai gerando informação. E isso é gerado com apenas um tipo de tecnologia, né, que é o sensor de identificação por radiofrequência, né? Muito legal. Parabéns mesmo esse trabalho. E é aquilo que a gente, né, retomando aquela parte inicial da nossa conversa, né? Tudo isso são ferramentas que ajudam a fazer o melhoramento genético a cada vez, certo? Contribuindo com um frango, né, mais inteirado aí com as necessidades do mercado. Bom, Anderson, a gente normalmente, né, é a nossa tradição aqui do nosso podcast, a gente termina as entrevistas, certo? Fazendo 3 perguntas. Então vamos lá, eu vou mandar as 3 perguntas aí e você fica à vontade para responder. A primeira: qual é o seu livro favorito relacionado à avicultura, né? A sua área de trabalho aí que você conversou com a gente, enfim, inteligência artificial, melhoramento genético animal. Qual que é o livro aí que te marcou, que você tem isso como referência, enfim? Bom, eu não necessariamente a avicultura, mas eu tenho meu livro favorito em relação ao melhoramento animal, ainda né, o clássico Introdução à Genética Quantitativa, que é a base, né, que todo melhorista precisa ler. Ainda é um livro que eu leio e sempre consigo extrair algo de novo. E também um livro de experimentação zootécnica, né? Experimentação estatística aplicada à produção animal, é o nome do livro, né? Do professor Sampaio, que é um livro que eu também gostava muito de ler aí na época de graduação e mestrado, que eu aprendi muito com ele. Então são esses 2 livros que eu... Nosso grande e querido professor Ivan, né, da UFMG, que realmente marcou aí a estatística experimental nesse país. Felizmente já se foi, mas fica aí a nossa homenagem, né, a do Anderson. Eu pego a carona nessa homenagem que o Anderson está fazendo ao nosso querido professor Ivan,
né, que tanto contribuiu aí para a produção animal do Brasil em todas as espécies. A outra pergunta, Anderson, qual é o seu livro, agora esquecendo a área técnica, qual é o seu livro favorito? Até hoje, eu acho que o livro que eu mais gostei foi um livro chamado Breve História da Humanidade, que é do Yuval Noah Harari, né, um israelita. Então, é um livro que conta ali como que a gente chegou, conta a história da primeira, segunda, terceira Revolução Industrial, os desafios que a gente vai enfrentar ainda como seres humanos, né, como espécie, como que a gente saiu daquela espécie de animais coletores, né, ali que só caçavam, teve a revolução da agricultura, né, com os benefícios que isso trouxe e os malefícios que isso trouxe também para a vida da humanidade. Então, é um livro que faz a gente refletir bastante sobre o passado, o presente e o futuro da espécie humana, né, como um todo. E aí tem tudo a ver com o que a gente faz na produção animal, né, Anderson? Exato, exatamente. E por último, na sua opinião, Anderson, o que diferencia um profissional da avicultura de sucesso, certo? E aí podemos estender aí para a avicultura, do melhoramento, enfim. O que você acha que, né, aí fica aí o seu recado aí para essa moçada que está aí começando a sua vida profissional, o que você acha que leva um profissional ao sucesso? Bom, é difícil falar uma coisa só, mas uma coisa que eu levo como pessoal e tento aplicar assim, na minha vida profissional é respeito pelos animais, né? Você entender o limite daquele animal, respeitar aquele animal também como ser vivo, apesar de ser uma espécie de produção, a gente precisa entender os limites, né? E quando a gente entende a biologia daquele animal, a gente consegue entender os limites e consegue explorar de forma mais humana e até mais eficiente aquele animal. Então, eu diria que esse é um princípio, assim, né? Existem vários outros, mas esse é um que eu gosto sempre de mencionar. Tá ótimo, Anderson. Muitíssimo obrigado aí pelo esse papo gostoso, né? A gente deixou vários recados aí para os nossos ouvintes, né? São tecnologias que estão chegando, que a gente já vai incorporando no nosso dia a dia, e essa produção animal nossa, né, inclusive com algumas tecnologias, umas importadas, mas outras nacionais, que vão fazendo essa avicultura do Brasil, certo, caminhar aí para ser a maior avicultura mundial. Já somos os maiores exportadores, mas com certeza, né, estamos caminhando aí para adotando essas tecnologias, mesclando tudo isso, essa vocação que o Brasil tem para produzir, para a gente, né, continuar crescendo dentro da avicultura. Te agradeço muito, acho que é muito legal a gente ter essa visão do pessoal do melhoramento, né, que justamente vai interagindo com a gente que está na produção para fazer essa avicultura cada vez maior. Eu vou deixar você deixar as palavras finais sendo suas, certo? Mas, de novo, muito obrigado, gostamos muito, parabéns pelo seu trabalho aí na universidade, muito legal, gerando dados aí que a gente sempre precisa de dados novos, né? E eu deixo para você, para despedir dos nossos ouvintes e fazer as suas palavras finais. Obrigado, Anderson. Novamente, queria agradecer, né, o convite aí ao professor Marcos pela excelente conversa que a gente teve hoje. Espero que tenha sido produtiva para o nosso ouvinte, né, que a gente possa ter contribuído. E deixar aí claro, né, que quem tiver mais curiosidade, saber o que mais a gente está fazendo aqui, sempre pode entrar em contato com a gente e a gente vai responder com todo carinho, né, as dúvidas aí do nosso ouvinte. No mais, agradecer a todo mundo, né, que vai ficando aí até o final do nosso episódio de hoje e espero que a gente se veja em breve aí, em novas oportunidades. Valeu, Anderson. Obrigado. Valeu.